Salve família vascaína! Pois é, começou com tudo aí, essas movimentações no mercado da bola, contratações de jogadores, dispensa de alguns atletas também que vão estar acontecendo, renovação de contratos, tanto de treinador quanto de jogadores também. Então peço para você que está chegando aqui no canal agora, ó, já se inscreva aqui no botãozinho vermelho, ativa o sininho de notificações, peço para toda a família vascaína já deixar aquele like aqui no vídeo, porque aqui você fica sabendo de tudo que rola em relação à notícia, novidade e informação do dia a dia do nosso Vascão. Demorou? Então no vídeo de hoje a gente vai começar a falar justamente sobre essa movimentação, sobre esse vai e vem, né? Jogadores que já estão aí se despedindo do Vasco, né? Os primeiros nomes que parecem que realmente vão estar entrando nessa barca que não vai ser pequena. Vamos falar também de jogadores que o Vasco vai tentar usar, né, de uma forma um pouco mais inteligente, como uma moeda de troca, para quem sabe tá trazendo outros atletas, jogadores que estão voltando de empréstimos e contratações que o Vasco aí já começa a mirar, né, jogadores que o Vanderlei Luxemburgo parece ter interesse para a próxima temporada de 2020. Demorou, galera? Então, ó, antes de começar o vídeo, quero dar um aviso aqui para vocês. Todas as terças e quintas, a partir das 9h30 da noite, nós vamos entrar ao vivo aqui no canal, para a gente não parar com as nossas lives, com a gente não parar com os nossos ao vivos, né? Vai ter bate-papo, responder perguntas, vamos falar sobre tudo que tem que ser falado e também vamos fazer um sorteio na terça-feira de 2 camisas oficiais do Vasco e na quinta-feira de mais 2 para todo mundo que é membro oficial do canal. Então, se você não é membro ainda, ó, corre aqui embaixo, tem um botãozinho azul e branco escrito Seja Membro, com apenas R$1,99. Você se torna membro, sócio do canal, participa desses sorteios e também a gente vai fazer uma doação em nome de todos os vascaínos aqui do canal, com uma grana que estiver entrando desses novos membros para a vaquinha do centro de treinamento. Demorou? Então vamos começar aqui o vídeo de hoje falando sobre os jogadores que estão aí muito provavelmente já saindo do Vasco, se despedindo, né, dessa temporada aí, não devem continuar. Os primeiros 4 nomes que estão aí praticamente certos que não irão continuar no Vasco para a próxima temporada são eles: Marquinho, meio de campo, que chegou aí no meio da temporada, vindo do Atlético Paranaense, não se encaixou, não conseguiu ganhar espaço, muito pelo contrário, fez ali 2 ou 3 partidas como titular, foi para a reserva e dali para frente nunca mais voltou a entrar realmente, a jogar nenhum jogo ali sob o comando do Vanderlei Luxemburgo. O outro que chegou com uma expectativa muito grande, principalmente por parte nossa, da torcida, por ser um jogador que já jogou em seleção de sub-23, né, já jogou Olimpíada, foi o Valdívia. Chegou no Vasco, a gente realmente criou uma expectativa. É um jogador que tem uma certa qualidade, mas foi outro que não conseguiu mostrar dentro das 4 linhas nenhum tipo de qualidade suficiente para buscar a titularidade do nosso clube. E os outros 2 jogadores, um jogador que veio no meio da temporada para suprir uma necessidade de um goleiro reserva, que é o Sidão, foi muito contestado, principalmente no seu início ali, né? Teve toda aquela confusão de uma brincadeira de mau gosto feita pela Rede Globo. Então o Sidão deve estar saindo no final desse ano de 2019. E o outro que foi titular por grande parte da temporada, mas parece que o Luxemburgo não o vê aí no próximo ano vestindo aqui a nossa Cruz de Malta, que é o Danilo Barcelos. Inclusive, no final do vídeo de hoje, nós iremos falar sobre jogadores que o próprio Vanderlei Luxemburgo está indicando, né? Tá ali realmente tentando trazer para o Vasco para essa posição na temporada que vem. Então esses 4 nomes aí praticamente certos que vão sair do Vasco. Tem outros provavelmente vão pintar nos próximos dias, mas esses 4 aí praticamente já acertados que não irão continuar. Tem mais 3 jogadores que o Vasco não pretende manter no elenco para a próxima temporada, porém eles têm contrato vigente até o final de 2020, ou seja, o Vasco não tem como chegar e dispensar, porque teria que pagar uma multa rescisória alta para esses atletas. Então o Vasco vai tentar no mercado negociar esses jogadores ou com outros clubes ali por empréstimo, ou então fazer uma troca, né, por algum outro jogador, caso outros clubes tenham interesse. São eles: o Wesley, zagueiro, que não vem sendo aproveitado, jogou até o jogo ali na penúltima partida do Brasileiro ao lado do Ricardo Graça, mas não tem espaço no elenco do Vasco nesse momento, até porque a garotada da base
tá subindo com tudo, tem o Miranda, tem o Ulisses, então o Wesley não deve continuar aí para o próximo ano. Tem o Ribamar, que apesar de ser titular aí nesse final de Campeonato Brasileiro, é outro jogador que não agrada principalmente ao torcedor vascaíno, então não deve continuar. O Vasco vai tentar de alguma forma emprestá-lo, ou então fazer algum tipo de transação aí interessante para o jogador e para o Vasco. E o Bruno César, esse é o grande problema do Vasco no momento, é o maior salário pago pelo Vasco aí nessa temporada, ao lado do Fred Guarim. O Bruno César chegou com a expectativa de assumir a camisa 10, orquestrar o meio de campo do Vasco, e muito pelo contrário, não fez absolutamente nada do que era esperado, não conseguiu nem sequer a vaga de titular, mal entrava nas partidas, e nesse momento é um peso morto no Vasco, é um peso morto muito caro, um salário aí que beira os 300 mil reais por mês, é um jogador que infelizmente, como eu falei, não se adaptou à forma de jogar do Vasco, e agora a gente vai ter que tentar, né, de alguma forma inteligente, essa negociação, ou em definitivo, o jogador indo para algum outro clube, até porque ele veio de graça ao Vasco, então o Vasco poderia liberá-lo caso algum clube tiver interesse, ou então alguma troca, empréstimo, alguma coisa dessa natureza, para que o Vasco não tenha que ficar ali todo mês desembolsando, né, 300 mil reais para esse jogador continuar até o final da temporada de 2020. E agora eu vou falar rapidinho sobre 5 jogadores que estão retornando de empréstimo. Quero saber a sua opinião. Desses 5 jogadores que eu vou falar agora, qual desses você gostaria que o Vasco mantivesse para o ano de 2020? Desse uma oportunidade? Qual desse jogador você acha que poderia ainda ter chance, né, no time profissional do Vasco? São eles: Gabriel Félix, que está retornando aí do São Bento, nem titular ele era lá nesse time que ele foi emprestado. Tem o Jordi, que fez uma grande temporada na primeira divisão pelo CSA, tá voltando agora e é um jogador bem interessante que o Vasco, quem sabe, poderia observar pelo menos durante o Campeonato Carioca. Tem o Caio Monteiro, atacante, que foi para o Paraná, mal jogou também, entrou em pouquíssimas partidas. Tem o Guilherme Costa, outro jogador que estava emprestado, mas que também pouco atuou na temporada de 2019. E tem o Bruno Cossendei, que também estava emprestado ao Criciúma, jogou um pouco mais, mas ainda assim também não teve um aproveitamento tão alto quanto era se esperar ao jogador ser emprestado para um clube de menor expressão. Então eu quero que você deixe nos comentários aqui, algum desses 5 jogadores te interessa? Acho que o Vasco deveria dar uma chance? Quem? Jordi, Guilherme Costa, Cossendei, Gabriel Félix, Caio Monteiro? Corre nos comentários e diga aí o que você acha sobre isso. E agora entrando no assunto, indicações de Luxemburgo, jogadores que parece que o nosso treinador aí tem interesse em contar para a próxima temporada. O Luxa aí tá focando muito em algumas posições do elenco. Primeiro, atacante, como a gente sabe, o Vasco aí tá tentando contratações, jogadores vindos de fora, né, principalmente do mercado sul-americano, mas nada evoluiu em relação a isso até o momento. Se tiver qualquer novidade, vocês fiquem tranquilos que aqui no canal a gente traz para vocês em primeira mão. Tem também a questão de um meia de ligação, um camisa 10. O grande sonho é o Alex Teixeira, mas até o momento é muito complicada essa negociação. Envolve aí 3 partes, na verdade 4 partes, né? Mas enfim, o Vasco vai tentar, quem sabe, trazê-lo por empréstimo, mas ainda é muito cedo para a gente falar sobre isso. E uma outra posição que o Luxa está focado em trazer jogadores é para lateral esquerda. Como a gente falou no começo do vídeo, Danilo Barcelos saindo do Vasco, tem o Ramon, que está voltando de lesão, mas a gente não sabe qual que vai ser a condição dele, física, técnica, quando ele voltar no começo de 2020. Tem o Henrique, que é um jogador muito burocrático, ele não é um grande jogador, mas também não é um jogador terrível, ele sempre vai estar ali no elenco do Vasco como aquela peça de reposição. E tem a molecada da base subindo, tem o Alexandre Melo, que entrou numa partida muito bem contra o Goiás e São Januário, e tem também o Riquelme, que está subindo e vai buscar espaço nesse time do Vasco. Porém, o Luxa quer uma contratação, quer um jogador que chegue para assumir a titularidade. Foram especulados hoje aí 3 nomes que teriam ali uma certa aprovação. Primeiro, o Sander, do Sport, que eu particularmente não acho um jogador para ser titular do Vasco, não acho que chegaria para assumir a responsabilidade, seria uma das opções. A segunda opção seria o Moisés, do Bahia.
Um jogador um pouco mais interessante, foi titular durante esse ano de 2019 inteiro no Bahia, fez boas partidas, tem um bom cruzamento, recompõe bem na marcação. Então essa seria a segunda opção do Luxemburgo. E a primeira opção é um jogador de nome, é um jogador que se chama Douglas Santos. Douglas Santos está jogando no Zenit, na Rússia. Ele foi contratado há pouco tempo, estava jogando na Alemanha, né, no Hamburgo da Alemanha, foi contratado pelo Zenit da Rússia, porém o jogador parece que quer retornar ao Brasil ali, porque acabou de ter uma filha pequena, então ele tá, quem sabe, tentando uma volta para o Brasil, nem que seja temporária, uma temporada e meia, duas, mas essa é a informação que nós temos aí, que o jogador teria interesse em retornar e o Vasco poderia ser uma dessas opções. O Vasco já fez negociações parecidas como essa, né? Como, por exemplo, trouxe o Rossi da China nessa última temporada. Então, talvez essa seria uma opção muito interessante. Jogador com experiência, foi jogador da Seleção Olímpica do Brasil, então é um jogador que com certeza chegaria já com mais moral, né, para assumir a titularidade e ajudar o Vasco nessa temporada de 2020. Deixa aqui nos comentários o que você acha. Lateral direito, zaga, meio de campo, atacante, quem você gostaria de trazer para o Vasco? Ó, corre nos comentários e deixa aí. E lembrando mais uma vez a todos vocês que amanhã, terças e quintas, às 9h30 da noite, faremos lives ao vivo aqui no canal para trocar ideia, falar de Vasco e, como sempre, fazer o sorteio aí de 2 camisas na terça, 2 camisas na quinta. Quem quiser participar, clica nesse botãozinho aqui, ó, agora, vire membro do canal com apenas R$1 e participe com a gente. Demorou? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Vasco! Valeu!